E aí, tá tudo beleza com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudo de Bom, o seu suprimento nerd, semanalmente ou quase que semanalmente, trazendo alguma coisa bacana para você. Nesse vídeo nós vamos dissecar o capítulo 10 de O Relógio do Juízo Final da Panini. Essa que é a versão brasileira de Doomsday Clock da DC Comics, que é desenhada pelo Gary Frank, escrita pelo Geoff Johns e com cores do Brad Anderson. Também vou deixar aqui um agradecimento especial a você que está com a gente no dia 16 de abril. O canal Tudo de Bom fez um ano de existência, um ano desde o nosso primeiro vídeo como canal Tudo de Bom. Muito obrigado a você que está aqui com a gente e também nas nossas redes sociais, tá? Muito obrigado mesmo. Então já deixa aquele like bacana para fortalecer o nosso trabalho, hein? E você não esquecer. No dia 18 de abril, fez 82 anos que a revista Action Comics número 1 foi lançada nos Estados Unidos. Ela apresentou o Superman pela primeira vez ao mundo. 82 anos, o Homem de Aço acabou de fazer. Parabéns pro meu super-herói favorito. E lembrando também que o canal Tudo de Bom é parceiro da loja Geeknik. Tem o link aí na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar vários itens nerds, itens bacanas com um preço mais bacana ainda. E se você clicar nesse link que está aqui na descrição do nosso vídeo e utilizar na sua compra o cupom TUDIBÃO, desse jeito que está escrito aí na tela, você ainda ganha 10% de desconto, além, claro, de ajudar o canal Tudo de Bom. Mas chega de lenga-lenga e vamos logo para o que te interessa. Numa atitude bem inusitada, a Panini usou dessa vez a capa original americana. O quê? Como eu falo desde o vídeo do capítulo 1, a capa original é o primeiro quadrinho da história. Esse recurso narrativo vem da série Watchmen original, onde a capa sempre era o primeiro quadrinho da história. Nessa capa a gente tem aí uma cena do último filme do Nathaniel Dusk, o detetive interpretado pelo ator fictício Carver Coleman. Inclusive, falamos muito sobre o Nathaniel Dusk e o Carver Coleman no vídeo do capítulo 3. Se você não assistiu, assiste lá, o link vai estar aqui no card, tá? Nós temos aí uma cena do filme O Adiamento. Numa primeira interpretação poderia se achar que essa era a cena da morte do Carver Coleman, e não, é uma sequência do filme O Adiamento. Já na capa alternativa, nós temos uma releitura da capa original de All Star Comics número 3, de novembro de 1940. Essa é a revista que apresentou pela primeira vez a Sociedade da Justiça da América. Nós temos aí o Dr. Manhattan diante dos heróis da Sociedade da Justiça. E eu devo dizer aqui que essa é uma das capas mais bonitas que eu vi nessa série. A criança lendo esse gibi da Era de Ouro dos quadrinhos e um pequeno detalhe do Dr. Manhattan ali chamando a atenção. Mas é como eu já falei antes também, não é que eu não gosto das capas alternativas, eu gosto muito, as capas alternativas são muito bacanas. A questão é que você perde o recurso narrativo de a capa ser o primeiro quadrinho da história. Isso é apenas uma observação, não é necessariamente uma crítica às capas. A Sociedade da Justiça é representada aí pelo Átomo original, o Al Pratt, o Sandman, Wesley Dodds, o Espectro, Jim Corrigan, o Flash, Jay Garrick, o Gavião Negro, Carter Hall, o Senhor Destino, Kent Nelson, o Lanterna Verde, Alan Scott e o Homem-Hora, Rex Tyler. Como eu já tinha falado, a história abre com a gravação do filme O Adiamento, né, do Nathaniel Dusk, interpretado por Carver Coleman. Carver Coleman, eu já falei no vídeo do capítulo 3, é na verdade um personagem de quadrinhos da DC Comics, de meados dos anos 80, 1985, se não me falha a memória. Ele foi criado por Don McGregor e desenhado pelo Gene Colan. No vídeo do capítulo 3 eu falo tudo sobre ele, então é interessante e eu volto a repetir você assistir o vídeo do capítulo 3. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas nessa cena do filme O Adiamento. O Nathaniel Dusk está
estava investigando dois caras que foram assassinados durante uma partida de xadrez. Dusk sabia que a chave para solucionar o mistério era descobrir quem estava no lugar errado na hora errada. Acontece que quem estava no lugar errado na hora errada era ele, o próprio Nathaniel Dusk. Essa cena, que é a revelação do plano do vilão, é uma referência direta ao Watchmen, especificamente na hora em que o Ozymandias ironiza esse tipo de cena nos filmes, nos gibis, dizendo que ele já tinha colocado o plano dele em prática 35 minutos atrás. Nós vemos aí quem estava por trás de tudo era Joyce, ex do Nathaniel Dusk. Nos quadrinhos, a Joyce morreu e nunca voltou querendo matar ele. Inclusive, a morte dela é o motor principal de toda a jornada emocional do detetive nos quadrinhos. No estúdio de gravação, nós vemos ali no fundo quem parece ser o Johnny Trovoada entregando um pedido errado para o executivo do estúdio e sendo despedido no processo. Voltando à cena do Nathaniel Dusk, a gente vê que ele se salva arremessando o globo no seu ex-amigo, o policial Murray. No box ali a gente vê uma fala do Dr. Manhattan, que é uma referência clara ao marketing da DC Comics quando lançou Crise nas Infinitas Terras nos anos 1980. Mundos viverão, mundos morrerão e o universo DC nunca mais será o mesmo. Agora, repara só numa outra coisinha interessante. Os nomes das vítimas. Tempus, uma referência clara ao Dr. Manhattan, como ele experimenta, vivencia o tempo. E Farmer, fazendeiro em português, claro, uma analogia ao Superman, que foi criado numa fazenda. Beleza, o Dusk se refere a si mesmo como um peão. Porém, no apêndice dessa história, a gente vê uma fala dele que leva a gente a associar ele diretamente ao Ozymandias, quando ele fala que solucionou o crime 35 minutos atrás. Então, vamos pegar carona aqui nas falas do Nathaniel Dusk. Ele diz que a Joyce está, na verdade, amarrando pontas soltas e ele viu que não eram as diferenças entre os dois homens assassinados que importavam. O que importava aí eram as semelhanças entre eles. Ou seja, o que importa para a gente entender aqui quem é entender as semelhanças entre o Superman e o Dr. Manhattan. Partindo desse pressuposto, seria a Joyce uma analogia ao Lex Luthor tentando manipular o universo DC? Ou em alguns momentos o Dusk é o Ozymandias e em outros a Joyce é o Ozymandias? Eu particularmente estou mais inclinado com a primeira opção. Dusk é o Ozymandias e Joyce é o Lex Luthor. E um outro ponto aqui muito importante, muita gente achava, defendia mesmo que o Dr. Manhattan era o Carver Coleman disfarçado. O capítulo 10 botou uma pedra em cima disso. A gente viu que não tem nada a ver. 18 de abril de 1938, como eu já falei no começo do vídeo, foi a data de lançamento de Action Comics número 1, que apresentou o personagem até então inédito Superman, criado pelo Jerry Siegel nos roteiros e Joe Shuster nos desenhos. E assim como o Superman fez na Action Comics número 1, quando o Dr. Manhattan chega na Terra do universo DC, ele chega e destrói um carro. Carver Coleman era uma âncora, uma referência inicial para o Dr. Manhattan nesse universo. Ele precisava dele inicialmente. Não que ele se importasse com Carver Coleman, muito pelo contrário. Ele não se importa, tanto que ele não faz nada para impedir a morte do Carver Coleman. Principalmente porque ele não era mais necessário como referência. Os encontros anuais do Dr. Manhattan com o Carver Coleman lembram muito os encontros do Sandman Morfeu com Rob Gadlin na revista Sandman número 13 dos Estados Unidos, do Neil Gaiman e do Michael Zulli, lançada em fevereiro de 1990. Rob ganhou a sua imortalidade no ano de 1389, que na verdade é um rearranjo dos mesmos números que formam 1938. Mas então, ele ganhou a sua imortalidade
em decorrência de uma conversa entre o sonho, Morfeu, com a sua irmã Morte. E a cada 100 anos, ele e Morfeu se encontravam no mesmo local, na mesma data, mais ou menos como Carver Coleman faz com o Dr. Manhattan anualmente nessa história. A morte do Carver Coleman é clara referência à morte do Hollis Mason, que aconteceu na edição 8 da série Watchmen original. Carver Coleman morre assassinado com a estatueta do Oscar que ele recebeu. Hollis Mason, o primeiro coruja, morreu assassinado com a estatueta que ele recebeu quando se aposentou como super-herói. O mais triste é que, enquanto Hollis Mason foi assassinado por uma gangue de viciados que confundiram ele com o segundo coruja por causa da autobiografia que ele escreveu, o Carver Coleman é assassinado pela própria mãe e um capanga. E falando do Oscar de Carver Coleman, em 1952, quem ganhou o Oscar na vida real foi Humphrey Bogart, pelo filme Uma Aventura na África. O título em inglês é The African Queen e o filme foi lançado em 23 de dezembro de 1951. Bogart interpretava o papel de Charlie Haunut. O diretor do filme O Adiamento é um diretor que realmente existiu, como nós já falamos no vídeo do capítulo 3. Quando o Dr. Manhattan chega, ele parece surpreso pelo Carver Coleman tá olhando o estado do policial que pouco tempo antes estava batendo nele. Será que o Geoff Johns está escrevendo o relógio do juízo final de uma forma a parecer que o universo DC é um pouco mais compassivo que o universo de Watchmen? Talvez o fato de o Dr. Manhattan ter passado maior parte da própria vida analisando o universo, analisando as coisas de uma forma fria, clínica e distante, interfiram na forma como ele enxerga as coisas, como ele interpreta as coisas. Ele se define como um homem de inação, em contrapartida ao Superman, que ele define como um homem de ação, um modelo de esperança nesse universo de esperança, que é como ele classifica o universo DC. Manhattan diz entender, se identificar melhor com o Superman quando ele se transforma num personagem mais perturbado em Novos 52. É meio que como se o Dr. Manhattan representasse nós, leitores, mas na verdade um leitor mais novo, que de fora acompanha todas as mudanças cronológicas pelas quais o Superman passou ao longo da sua história de 82 anos no universo DC. A interferência do Manhattan no universo DC foi limitada, porém se deu em eventos específicos. Assumindo que tudo no multiverso DC gira em torno do Superman, o Dr. Manhattan apareceu ali em 18 de abril de 1938. Foi por isso que ele apareceu ali, porque essa foi a primeira aparição do Superman. Ele foi atraído até essa data por causa disso. Esse conceito surgiu na série semanal 52, que durou um ano, de 2005 até 2006. Nessa série foi estabelecido que todos os universos que compunham o multiverso DC, na época eram 52 universos, eram, na verdade, resultado de um universo original que se replicava. Apesar das diferenças entre eles tendiam a se basear nos personagens fundadores da DC Comics, principalmente no Superman. A saga Crise Final, lançada em 2008 nos Estados Unidos, apresentou uma série de análogos do Superman de vários pontos do multiverso. E na série tie-in Superman Beyond, que foi lançada paralelamente, estabeleceu-se que o Capitão Átomo era um análogo do Superman. E como o Dr. Manhattan é um análogo do Capitão Átomo, ele é, por conseguinte, um análogo do Superman.
Até aí, nenhuma novidade, eu já tinha dito isso antes, se você já não sabia. A origem do multiverso que atualmente está sendo mostrada nos quadrinhos da DC Comics é que o multiverso é uma criação do ser cósmico Perpétua, e ela foi auxiliada pelos seus filhos. O multiverso ter sido criado pela Perpétua é compatível com a teoria dos muitos mundos. Ela casa com a forma como o Dr. Manhattan descreve o multiverso em Relógio do Juízo Final. Essa Terra é o centro desse multiverso, um multiverso criado por Perpétua, um multiverso dentre vários outros multiversos criados por outros seres. O quê? O físico Bryce DeWitt, citado pelo Dr. Manhattan, nasceu em 1923 e morreu em 2004. O nome dele de batismo era Carl Bryce Seligman, que é um sobrenome judeu. Só que ele e os irmãos dele, em 1950, por insistência do pai, mudaram o nome para DeWitt, que é o sobrenome da mãe deles, porque o Bryce tinha experimentado muito antissemitismo na Europa em 1950. Ele foi um dos físicos mais importantes para o avanço da física teórica no século XX. Então, voltando ao multiverso, criado por Perpétua, e assumindo que ele é um multiverso dentre vários outros criados por outros seres. O que a gente tem aqui de tão importante? Esse universo que tem essa Terra, que o Grant Morrison tinha chamado anteriormente de Terra Zero, é na verdade um metaverso. Ele está para um universo da mesma forma que um meta-humano está para um humano normal. O multiverso reage ao metaverso. Qualquer interferência no metaverso ecoa no multiverso na forma de criação de realidades paralelas, dimensões paralelas, multiverso sombrio, terras paralelas e assim por diante. Todo o multiverso é decorrente de reações do metaverso. De alguma forma, o Dr. Manhattan é imune a essas mudanças. Ele vivencia as mudanças no metaverso ao seu redor. Meio que uma alusão à forma como nós, leitores, vivenciamos os reboots do Superman, do universo DC como um todo ao longo dos anos. Como o Superman é o centro do metaverso, do multiverso DC, as mudanças ali são representadas pelas mudanças do Superman. Nós vemos ali a origem do Superman da Era de Prata. Isso não é uma referência a nenhuma história específica, é na verdade um recurso utilizado para ilustrar a situação. Por que o ano de 1956? Porque foi quando iniciou-se a Era de Prata, com o lançamento da revista Showcase número 4, que foi lançada em setembro daquele ano e que apresentava o segundo Flash, Barry Allen. Já as outras referências são um pouco mais específicas, então ajuda a gente a identificar com mais facilidade. Outubro de 1986 é quando foi lançado Man of Steel número 1, o reboot do Superman feito pelo John Byrne e Dick Giordano. Depois a gente vê o redesign da nave kryptoniana que foi utilizado em Superman Birthright, do Mark Waid e o Leinil Francis Yu, na série que foi lançada em 12 edições entre setembro de 2003 e setembro de 2004. A outra cena é de Superman Secret Origins número 1, de novembro de 2009, série escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. A morte do Jonathan Kent na cama é uma referência à revista Superman número 161 de maio de 1963. O Clark visitando o túmulo dos pais no cemitério parece muito com um quadrinho dessa mesma revista. Já a outra morte do Jonathan Kent é uma referência à morte dele
na revista Action Comics 870 de dezembro de 2008. Nós vemos aí também as duas versões do Superman de Novo 52. O Superman escrito pelo Grant Morrison. A primeira versão, que tem o visual feito por Rex Morales, apresenta o Superman no início de carreira, onde ele usava uma camiseta com seu emblema peitoral, uma capa com o símbolo preto, igual ao que ele iria usar posteriormente, e botinas. Uma outra curiosidade é que essa fase, esse visual é conhecido como Springsteen Superman, em referência ao cantor Bruce Springsteen. Um tempo depois do Superman atuar com esse visual, 6 meses na história, na cronologia, ele conseguiu uma armadura kryptoniana numa luta contra o Brainiac. Essa armadura tem o design feito pelo Jim Lee. A cena da reunião da Sociedade da Justiça não é referência a nenhuma história específica. A Sociedade da Justiça originalmente se reunia num prédio abstrato na cidade fictícia de Civic City. Porém, ele se parece muito com o QG de Gotham City, que foi mostrado pela primeira vez em fevereiro de 1976 na revista All Star Comics número 58. A aparição da Legião dos Super-Heróis é uma referência à capa do Curt Swan e do Stan Kay para a revista Adventure Comics 247 de abril de 1958. Essa foi a história que introduziu o grupo nos quadrinhos. O Dr. Manhattan cita o Anti-Monitor, que foi o vilão por trás da crise nas Infinitas Terras, mas ele também cita o Extemporâneo, um vilão que tinha a capacidade de viajar pelo tempo. O Extemporâneo era originalmente Hank Hall, que se tornou o herói Rapina da dupla Rapina e Columba. Eles até fizeram parte dos Titãs. Nós já citamos isso nos vídeos anteriores, dá uma conferida lá. Mas então, em 1991, Rapina se tornou o vilão Monarca durante a saga Armagedon 2001. Em 1994, durante a saga Zero Hora, ele mudou de nome para Extemporâneo e acabou morrendo na revista JSA número 15, numa batalha contra a Sociedade da Justiça da América. Essa revista foi lançada em outubro do ano 2000. No número 8 de Blackest Night, A Noite Mais Densa, lançada nos Estados Unidos em 2010, ele foi trazido de volta à vida. O mal que ele causou como vilão foi deixado de lado e ele reassumiu a sua identidade heróica de Rapina. Nós vimos aí também a conexão com a revista especial Universo DC Renascimento, com a aparição do Wally West, o Kid Flash e, posteriormente, Flash, que com os novos 52 foi apagado da existência e cujo retorno desencadeou o renascimento do Universo DC. O Dr. Manhattan incapacitou todo mundo da Liga da Justiça lá em Marte e foi para a Terra. O Superman acordou do coma. O encontro dos dois está cada vez mais próximo. A citação de Sócrates no final desse capítulo, essa citação cujo trecho, como em todos os outros capítulos, dá título ao capítulo em questão, casa muito bem com a teoria dos muitos mundos citada pelo Dr. Manhattan, a teoria do multiverso. A teoria dos muitos mundos basicamente postula que cada ação que poderia ter acontecido ou acontecerá, aconteceu de verdade em algum lugar, em algum universo. Sócrates nasceu mais ou menos em 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Ele aparentemente não escreveu nenhum dos seus ensinamentos, então tudo que a gente tem dele, a gente tem de fontes secundárias. Dele nós obtivemos o método socrático de ensino, que consiste em você realizar uma série de perguntas para obter uma resposta específica. Dá uma pesquisada para você entender mais sobre isso. O apêndice dessa edição poderia parecer o apêndice menos interessante de toda a saga,
Porém, ele tem informações muito interessantes, como a questão do Carver Coleman citar os 35 minutos atrás. Isso ajuda na nossa questão de analogia com o personagem Nathaniel Dusk, o seu universo cinematográfico e a história, o relógio do juízo final. Tal como foi feito com os contos do Cargueiro Negro, a história em quadrinhos dentro da história em quadrinhos, na série Watchmen original, a relação de contos do Cargueiro Negro com o Watchmen. E aí a gente tem um pouquinho mais para clarear a nossa interpretação e entender melhor a relação entre os filmes do Nathaniel Dusk e a série O Relógio do Juízo Final. Tá, e a gente descobre aí que o Carver Coleman era secretamente gay e que era por isso que a mãe dele chantageava ele. Isso acrescenta camadas ao personagem. E uma coisa aqui que eu estava me esquecendo de falar. A foto do John Osterman com a Jane Slater. Ela está em Marte e em 1938 o Carver Coleman pegou ela no restaurante quando o Dr. Manhattan foi embora. A foto ficou para trás. A foto aparece onde você nunca vai imaginar. Ela apareceu no Asilo Arkham, apareceu em Marte, apareceu agora, como se fosse um rastro de migalhas de pão que o Dr. Manhattan está deixando para trás. Tem alguma referência que você pegou e a gente deixou passar? Diz aí pra gente nos comentários. O vídeo do capítulo 9 está aqui, é só clicar, e o vídeo do capítulo 11 vai entrar aqui assim que estiver disponível. E você sabe que com crise ou sem crise, semanalmente a gente está aqui com alguma coisa bacana. Até o próximo vídeo e tudo de bom para você!